Bom, gente, eu escolhi este lugar, esta parede, né, pra mim estar colocando a minha lareira, porque eu sempre quis ter uma lareira justamente nessa parede. Então, eu tirei o móvel que ficava aí já para fazer isso. Aí fui em busca, né, de peças para fazer. Peguei fundo de guarda-roupa, desmontei uma mesa para poder, tudo para poder fazer na minha lareira, né? Aí eu comecei tudo com cola, gente. Eu não usei prego, não usei parafuso. Aí a primeira coisa que eu fiz foi montar as duas bases, né? Porque para me poder, eu colei, para me poder ter uma noção de tamanho. Aí eu mostrando, eu colei duas duas madeiras, né? Fiz as bases só com 3 lados e não consegui cortar retinho, então, né, teve aí umas nuances, né? Ficou um pouco alto, não teve certinho. E essas caixinhas, eram menores do que essas coisas que eu fiz, né, as beiradas. Então, não ficou muito certinho, mas ficou bom. Aí, ó, eu fiz com 10 centímetros de distância, aí com 4 centímetros e 48 o meio, a abertura do meio dela foi com 48. Ela ficou para mim um tamanho bom e a altura também, só que eu queria um pouco mais alto, mas eu não consegui, né? Aí eu coloquei aí para me poder ver, ó. Ainda tava toda colando, tá vendo? Coloquei, né, as beiradas, mendei, né? Ainda tava meio que torto, né? Depois, vendo o vídeo, eu fui arrumando, né? Queria colocar os arabescos aí, nessas partes. Ia passar massa, mas no final das contas eu passei, e tirei, porque ficou diferente, né? Esse pedaço já tinha na madeira, então eu aproveitei esse pedaço para ficar um relevozinho, né? Uma certa altura, para não ficar tudo reto. Aí eu peguei e coloquei, eu acho que ficou muito bom. Queria sim, né, uma certa altura, mas depois, com o tempo, eu vi que a altura não. Desse jeito tá bom, porque vão vir decorações, né? Então a altura ficou boa, não precisou de eu mexer na altura, não, porque na minha cabeça tinha que ser mais de 1 metro, né? E ficou com 90 centímetros de altura por 1 metro de comprimento. Então, pra mim já ficou bom. Eu olhei mais ou menos umas bases, né? De altura. Então, depois eu vi que tá bom, né? Não precisaria de eu mexer na tal altura que eu tanto queria, né? E aí eu teria que mexer na parte de baixo, se eu fosse mexer na altura. Só que talvez depois eu possa colocar alguma coisa, porque ficou muito rentezinho ao chão, né? Mas tá bom, né? Porque eu queria aumentar só um pouquinho mais, porque em relação à limpeza, né? Que eu vou ter que arredar ela, por isso mesmo eu não parafusei na parede, ela vai ficar toda solta, porque depois, se eu quiser mudar de cômodo da casa, colocar lá na outra sala, eu posso, né? Então, pra mim, perfeito, ficou bom. Aí eu tava vendo onde eu ia colocar, gente, esses negócios que eu fiz, ó, foi de isopor com massa corrida. Eu desenhei num papel, depois eu passei pro isopor, recortei tudo, né? E colei nessa madeira, nesse quadradinho de madeira, pra eu tá colando lá na lareira, assim como eu tô mostrando pra vocês. Porque tudo eu queria que fosse um pouquinho alto. Eu não queria que fosse muito rentezinho, não. Eu queria que fosse realmente alto. Então, eu pensei em colar cada um de um lado e o arabesco, né, do meio. Só que eu não sei medir direito, eu meço e acaba que não fica certinho, né? Aí eu tava pensando se eu colocaria, né, o arabesco em cima ou embaixo, qual lado que ia ficar bom, em cima, embaixo. E eles ficaram tão bem, gente. Também fiz com isopor e massa corrida. Desenhei no papel, passei pro isopor, né? Passei massa corrida, lixei.
Gente, ficou muito bonito, o tamanho que eu queria. Eram 3, mas caiu um, quebrou. E aí ficaram 2 e mesmo assim ainda ficaram bons, olha lá, ficou bom. E eu tava na dúvida, né, se colocaria em cima ou embaixo. Aí eu fiz alguns testes, né, para poder, antes de colar, né, porque depois que colasse eu não, eu não ia querer tirar, justamente para não quebrar. E foi o que aconteceu, minha gente. Eu colei, ficou, pode ver que tem a partezinha do meio dele, onde se encontra, ficou uma parte em cima e outra embaixo, e isso ficou me incomodando. E aí eu peguei e não queria tirar, porque talvez quebraria. Tirei, colei. Quando foi na segunda vez que eu colei errado, que eu fui, né, toda serelepe para poder tirar, o que que aconteceu? A bichinha quebrou, e aí deu ruim, porque só tinha essas duas, né? E eram 3, coçou as duas e aí eu fiquei sem, né? Aí eu fiz por etapa, gente, essa lareira. Eu fui olhando, fui cortando, né? Tudo no olho, no olhômetro. A única medição que eu fiz foi mesmo essa que eu mostrei pra vocês. De resto, foi tudo no olho. Eu fui vendo pra mim, eu fui olhando e vendo o que que eu ia gostar, aonde eu ia gostar, né? A distância. E foi tudo no olho mesmo. Eu não medi, não. Aí eu peguei aí eu tava explicando pra vocês, né, que foi feito com a massa corrida, que eram 3, que era para ser feito de outra forma, né, que eu ia colocar essas duas que estão nas laterais, era para colocar abaixo da madeira, porém eu não medi, como eu disse para vocês, eu não medi, eu teria que ter medido para ela poder ficar, a madeira ficar acima desses da laterais, então, mas eu achei que super, né, ficou o lugar perfeito para eles, foi aí. Olhei, e aí no final de tudo, né, eu decidi que iria colocar elas aí embaixo. Aí quando eu decidi colocar embaixo, foi que tudo aconteceu, gente, né? O que não era para ter acontecido, aconteceu. E não teve como eu voltar atrás e nem remendar. Não teve remendo por conta que o trem caiu. Aí eu fui, né, pra segunda opção. Peguei esse pedaço que tinha sobrado só mesmo 1 metro de uma placa só de 1 metro, né, dessa folha, né, de ripado de isopor. Aí eu peguei, fui e para colar, né, ela e peguei a outra parte, né, da armação, né, e emendei e colei ela. Colei na lareira, por quê? Porque não tinha o que, senão ia ficar muito liso, e isso é que eu não queria nada muito liso. Então, eu remendei, pode ver a marca aí do arabesco foi colado. E nessa parte aí, como era pequeno, tá vendo, gente? Ele já tava todo velhozinho. Como foi pequeno, ficou esse espaçozinho, foi onde eu coloquei, né, as bolinhas, aquela bola com as borboletas, né? Eu cortei aí, pode ver, gente, tava bem detonado mesmo as madeirinhas, mas era a que eu tinha, né? Então era com elas que eu ia fazer. Colei tudo com cola silicone, né, para fixar o isopor na madeira. Foi com silicone não, gente, com massa corrida. Foi com cola não, massa corrida. Tá doida. E aí, mostrando pra vocês, né, na minha parede, que eu ainda não terminei, né, de fazer isso. Aí eu colei com na lareira foi com massa corrida e na parede também. Então, e coloquei também, né, as borboletinhas que eu gostei bastante, né? Coloquei a boquilha lá. E agora nós vamos em busca das madeirinhas. Aí fomos nós dois, eu e meu sobrinho, né, à procura de uma galha. Eu não queria muito grossa e não muito fina. Então, a gente desceu na rua aí para caçar. Tinha muitas opções.
Ué, a gente podia escolher, mas só que eu não queria muito grosso nem muito fino, mas que desse pra eu poder cortar com faca, porque eu não tinha facão. Então eu ia ter que cortar com faca de cozinha. Então já pensou, né, gente? Aí a gente encontrou essa daí, ó. Que ele. Eu até achei que era pesado, mas não, gente. Quase que bateu no carro. Aí ele quis levar, né, a galha que a gente achou. O sol rachando coco, né? E ele lá. Diz ele que ia cortar, né? Tava aí, diz ele, né? Mas com todo cuidado, viu, gente? Não teve acidente, não. Então, gente, aqui, ó, eu pintei. Eu escolhi duas cores. Eu escolhi a cinza e o branco. Por quê? Porque como vai ser uma peça decorativa, vai ficar aqui, eu não vou tirar. Por isso mesmo que eu decidi fazer de madeira. Porque se eu fizesse de isopor, com certeza uma hora eu ia quebrar e jogar fora. E eu queria deixar ela aqui para mim sempre ter onde decorar, certo? Então eu escolhi cinza, só que esse cinza ficou um pouco mais escuro, que é a mesma cinza do meu armário da cozinha. Então eu escolhi o cinza e o branco, né? Pra não brigar, né? E também para mim não enjoar. Então eu pintei de cinza, ó, essas partes aqui e também esta pequena moldura aqui. Esse buraco aqui é para mim tá colocando a boquilha para colocar a lâmpada. E aí agora ficou essas partes aqui que eu vou tá pintando tudo de branco. E é isso. Só vai faltar finalizar a cor e a lareira tá pronta. Eu já cortei as madeirinhas, os paus e os toquinhos. Eu e meu sobrinho fomos lá, né, buscar no meio do mato. E aí eu cortei, né, com faca mesmo, né? Bati que eu não tinha um negócio para cortar. Então eu cortei com faca de cozinha mesmo e tá ótimo, deu certo. Então é isso mesmo. Então eu cortei não uns toquinhos para mim tá colocando ali para tapar, né, a lâmpada e ficar aquele climinha que a gente gosta. Então eu vou finalizar aqui com a tinta. Ah, tá. E aqui ficou aberto porque o meu toquinho era menor, então ficou esse espaço aqui. E o que eu fiz? Coloquei aqui essas borboletinhas aqui. Pode ser que tenha alguma coisa a ver? Pode ser que não, pode ser que sim. Mas a lareira, as coisas que a gente faz é de quem? É nossa. Então a gente põe o que quiser. Eu quis colocar a borboleta porque eu amo o significado da borboleta e é o que eu quis pôr. Então ficou assim. E eu não achei que ficou feio nem brega. E cada um faz, né, de acordo com o seu gosto. Meu gosto foi esse. Eu peguei uma inspiração de uma lareira pra mim tá fazendo, mas, gente, foi tão assim, no improviso, tudo, que não saiu igual, não era pra sair igual, mas era pra sair um pouco parecido com a inspiração que eu peguei na internet, né? Mas, gente, não saiu nada igual, nem inspirado, nem nada. Não saiu igual a que eu vi. E aqui foi tudo assim, ó. Essas partes aqui, ó, foram uma mesa que eu comprei na internet. Desmontei, rasguei, cortei tudo. Aqui e aqui. Aqui são fundos de guarda-roupa. Isso daqui era a moldura de um quadro que tinha a foto da minha filha, desde 9 meses. Eu tirei, então, deu para me colocar aqui, aqui. E aí, como ele não era inteiriço, teve emendas. E o bom da cor escura é que tapa, né, um pouco das imperfeições dele. Porque isso aqui é tudo resto, gente, reutilizado, ó. Tá vendo? A emenda tá logo aqui. Aqui embaixo também tem uma emenda que tá logo aqui. E isso daqui é aquelas moldurinhas de gaveta que eu peguei lá embaixo. Essas duas caixinhas foram duas caixinhas que minha tia me deu. Esse daqui também é moldurinha de gaveta que tava debaixo do porão e eu fui peguei, catei tudo, né? E emendei, tá vendo? Aqui foi resto, né, do isopor do meu ripado, né, que eu fiz aqui na sala.
Então, gente, foi assim a minha lareira. Tipo um Frankenstein. Lareira Frankenstein, né? Um pouquinho de cada coisa e eu montei. E pra mim, gente, sinceramente, ficou muito bom, né? Porque eu até apreciei, olhei direitinho, pesquisei. Não é uma coisa impossível de se comprar, porque é a mais cara que eu vi, por enquanto, porque tem de vários preços, tem de 1.000 e lá vai tudo. Tem de 500, 400 reais, daria pra comprar? Daria pra comprar, gente. Mas, se eu quero fazer uma coisa pra mim, do meu jeitinho, com o meu gosto, o que custa eu pôr a mão na massa, não é mesmo? Então, eu achei que pra mim compensou demais, porque o meu gasto que foi ali foi a lâmpada e a buquilha. Porque eu coloquei aqui, depois eu vou mostrar pra vocês. Eu coloquei uma LEDzinha, deixa eu ver se vai dar pra ver, gente. Vamos deitar aqui pra gente ver. Ó, tá vendo? Eu coloquei uma LEDzinha aqui, ó. O fio dela tá passando aqui. Aqui é papelão. Por quê? Eu não conseguiria cortar o fundo de guarda-roupa pra mim colocar aqui. E depois, e esse papelão aqui, ele é muito grosso. Ele é grosso. Então, não vai ter perigo dele me deixar na mão nem nada. Eu não vou colocar peso aqui. Lá em cima eu vou colocar peso, mas como ele foi feito todo de madeira, não tem porquê, né? Então, eu coloquei essa LEDzinha aqui, esse negocinho aqui, ó. Com apagador e tudo mais. Então, levantar ali, né, gente? Então, foi do jeito que eu queria, né? Ela não ficou grande, não ficou pequena, porque a minha casa ela é pequena, os cômodos da casa é pequena. E a parte que eu escolhi para estar colocando ela foi aqui. E como eu troquei de sofá, ficou até um pouco menor, né? O espaço e teve que. Depois eu mostro pra vocês, mas o importante é a lareira. Então, pra mim tá ótimo, gente. Eu espero que vocês gostem, né? Eu vou finalizar aqui e vou mostrar pra vocês. Então, gente, ó, terminei de pintar. Ficou uns rajadinhos ali porque eu passei com pincel, não passei com rolo. Ali tem a extensão que eu vou colocar pra vocês verem, né, como fica aceso. Mas ela não vai ficar assim, eu vou dar um jeito. Aí ali é o buraco onde eu falei com vocês que é a buquilha para colocar a lâmpada. As borboletinhas eu não pintei, né? Então, só mesmo o branco eu vou colocar para vocês verem a lenha com a lâmpada ali. Gente, mas assim, eu já amei, né? Claro que eu tenho que arrumar todo o contexto, né, para vocês entenderem. Mas eu já amei. Pra mim já valeu super a pena. Não sei por que que tá desfocando, gente. Ai, porque eu tenho que ficar em pé. Aí, como eu disse, ó, combina com meu sofá, com o resto dos móveis. Então, é essa cor. Muitos podem não gostar, mas, né, vocês entendem. Vou colocar aqui. Ó, gente, pra vocês verem com a lâmpada. Eu ia de início colocar ela assim, com a boquilha pra cima. Mas eu achei que ia ficar muito alto na hora de colocar as lenhas. Eu não ia saber, tanto que eu vou ter até que colar elas, né? Porque eu tô com medo de cair. Tá. Então, ó, com ela no branco, gente, perfeito. Ó, apaguei a luz pra vocês verem. Ai, gente, ficou tão lindo. Ai. Peraí que eu vou colocar as lenhas ali pra gente ver, né? Pra ficar, como é que vai ficar top. Gente, eu coloquei os pauzinhos ali, mas eu não sei se tá certo. Mas não tem problema não, depois eu arrumo direitinho, né? Mas, gente, ó, o pauzinho tá até caindo. Mas deu pra vocês entenderem, né, gente? Gente, ai, meu Deus, que eu tô feliz demais, porque era o meu sonho. Era o meu sonho, gente. Eu tô sendo sincera, eu não tô fazendo hora nem graça, não, gente. Eu sempre quis ter uma lareira na minha casa. Eu sei, a gente mora no Brasil. Não é frio pra isso, não interessa. Não interessa, gente. É pra decorar, né? Olha que chuchu. Que amor. Aí, como eu falei com vocês, né? Eu coloquei, olha lá. Olha que trenzinho tá estourando. Por quê? Porque tá branco e eu posso apagar ali de baixo. Que eu coloquei aquele negocinho de... Ai, gente, de... Como que chama, amor? O quê? De abajur que a gente desliga.
na hora que a gente quiser. Eu coloquei ali, aí eu posso desligar a lâmpada e deixar só a LED. Pronto, gente, ó, eu desliguei a lâmpada. Ela acendeu de novo? Ela é atrevida, gente, ela acendeu de novo, mas não era pra acender. Eu vou apagar de novo. Pronto, já desliguei na tomada, porque eu acho que a pecinha tá com defeito, não sei. Então, só pra vocês verem, olha. Olha aqui, gente, de noite, apagando a lâmpada, né? E deixando só ela. Ai, gente, eu amei. Eu amei, amei, amei. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu não vou enganar, não, gente. Só um minuto. Como eu falei com vocês, gente, é a minha lareira Frankenstein, mas deu um trabalhinho, eu devo ter... Tipo assim, se eu tivesse começado direto, uma semana direto, eu teria terminado ela, mas é muita coisa pra gente estar fazendo, né? Então, eu não consegui terminar ela em uma semana e eu vou falar pra vocês, não tá terminada, porque depois eu sei que eu vou querer mexer nela de alguma forma. Então, pra mim, até por enquanto, né? Tá bom, né? Porque eu preciso finalizar o vídeo, porque eu tenho outros vídeos para colocar para vocês verem. Mas, para mim tá ótimo. Era o que eu queria, né? É uma coisa diferente, porque é uma coisa que foi eu que fiz, né? Essas coisinhas aqui, ó, foi para outras, para outros, para fazer de outra forma, eu criei elas aqui. Só que tem que não deu, então eu coloquei aqui. Tá ótimo. Aqui eu queria colocar o arabesco, mas ele quebrou, né? Então, aí eu tive que mudar tudo. Por isso eu coloquei esse ripado, é de isopor. Depois se eu quiser tirar, eu tiro, pronto, né? Não vai estragar a madeira nem nada. Eu lixo, pinto, acabou. Depois, se eu quiser colocar um arabesco aqui, coloco, mudo, né, gente? Não tem disso. A gente vai fazendo de conforme a gente quiser. Então, eu vou finalizar o vídeo, porque ele já ficou bem grande, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Gostaria de mais uma vez agradecer a todos vocês pelo carinho, pelas mensagens, gente, maravilhosas. Que Deus possa abençoar, continuar iluminando, guardando suas famílias. Que o Senhor possa, em nome do Senhor Jesus, da tua imensa graça, abençoar todos vocês ricamente em saúde, ricamente, né, sendo próspero a todos vocês e que Deus abençoe a cada um. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!